professor na UNG desde março de 1986. Aconteceu da seguinte maneira. Eu tinha um amigo que tinha estudado aqui na UNG psicologia e ele tinha bastante contato com a direção de psicologia. E ele se ofereceu para trazer, sabendo da minha formação, trazer o meu currículo para cá. Acontece que isso não adiantou nada. Mas, como eu sabia o nome já dos diretores, sobretudo do professor Cipriano, uma ocasião eu tendo que esperar uma hora aqui no centro de Guarulhos, por causa de uma entrevista que minha filha estava fazendo, com 8 anos mais ou menos, eu falei, eu vou fazer uma visita lá na UNG. E procurei o professor Cipriano. Ele, ao saber que eu estava à procura dele, eu perguntei por uma secretária. E a secretária disse, olha, eu poderia falar com o professor Cipriano? Eu disse para a secretária. E a secretária disse, o professor Cipriano? Aí alguém respondeu, o senhor está procurando o professor Cipriano? Eu falei, sim, sou eu mesmo. Era o professor Cipriano. Aí nós começamos a conversar, ele começou a me perguntar muito sobre questões de trabalho em colégios, porque nessa época eu já trabalhava como professor em colégios, sobretudo estaduais. Já tinha trabalhado em colégios particulares, mas também em colégios estaduais. Na época eu trabalhava exatamente num colégio aqui em Guarulhos. E ele me chamou, então ele começou a conversar, perguntou sobre a minha atitude com relação aos alunos, como é que eu via os alunos. Eu dei a minha resposta na época espontaneamente. Ele parece que gostou, ele me pediu um telefone para contato. Eu falei, cartão eu não tenho nenhum, não, eu era um simples professor, né? Então eu falei, mas eu posso lhe trazer de novo o meu currículo. Ele falou, então me traga. Isso aconteceu numa quarta-feira. Na sexta-feira entraram em contato comigo pedindo para conversar com a diretora do curso de pedagogia. E na terça-feira eu vim conversar com ela e ela falou, olha, nós estamos perdendo um professor, que era uma professora que tinha sido eleita para vice-presidente, acho, da PUESP, e ela tinha que ir para São Paulo, não podia ficar com as aulas. Então, olha, na sexta-feira você começa. E foi assim que começou. Para mim teve um dado muito importante, porque quando eu saí da sala da diretora, tinha um grupo de alunos do lado de fora me dando as boas-vindas. Isso para mim foi realmente muito gratificante, né? Foi assim que começou a minha entrada aqui na UNG, né? Ela ainda não era universidade, ela era, na época, ainda uma associação pró-ensino superior, não é? Eu não me lembro exatamente o nome, não, mas eu sei que era Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Farias Brito, era o nome que era atribuído a ela. Então, eu entrei, naturalmente, nessa época. E logo de cara eu senti uma coisa muito importante para mim, que o professor tinha bastante liberdade na sua atuação. Isso me cativou muito. Posteriormente, eu trabalhei em outras instituições de ensino, já tinha trabalhado no passado, não aqui em São Paulo, mas em Brasília, em outra instituição de ensino, e isso me cativou muito na UNG. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta!
vou lhe falar uma coisa já bem do início. A primeira prova que eu apliquei para os alunos. Eu cheguei realmente sem conhecer os alunos, porque eu comecei a trabalhar e logo em seguida já nós tínhamos as provas marcadas e que tinha sido a professora que me antecedeu, que já tinha marcado, que na época era comum que a chamada B1 ela era marcada também pela diretoria. E eu cheguei para dar essa prova sem conhecer os alunos direito. Então eu dei uma prova que foi um desastre. Teve uma multidão de alunos que ficaram com notas abaixo de 0, né? Então isso naturalmente assustou muito. Mas aí eu entrei em contato com os alunos, conversei e falei com eles, olha, eu estou chegando agora, eu não sei realmente, não posso conhecer como é que vocês estão. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um trabalho para substituir essa prova. E aí naturalmente no trabalho eles foram bem e naturalmente salvei-me eu e salvaram-se eles, né? Sempre procurei, cada vez eu tenho insistido mais nisso, de que um verdadeiro trabalho pedagógico ele tem que ser fundamentado numa relação de amizade. Sem amizade, eu acho que o trabalho pedagógico não dá nenhum resultado. Então eu procuro sempre realmente partir da ideia de que o professor, em primeiro lugar, tem que dar o passo em direção de transformar a relação com os alunos, antes de tudo, numa relação de amizade. Se você me permite, eu gostaria de dizer que eu me impressionei muito, mas muito mesmo, com a história de Helen Keller, que era uma menina cega, surda e muda, e que os pais, tentando ajudá-la a crescer na vida, buscaram procurar professores e professoras. E foi muito difícil. Alguns professores ficaram até 15 dias, depois desistiam. Outros chegaram a ficar uma semana e desistiam. Alguns chegaram a ficar 3 dias e desistiam. Alguns ficaram 3 horas e desistiam. Mas teve uma professora que percebeu que podia realmente trabalhar com essa aluna. Mas que para isso era preciso, em primeiro lugar, que a menina aceitasse a ela como amiga. E realmente essa professora conseguiu. Ela era cega, surda e muda. Aprendeu a se comunicar, fundamentalmente através do tato, fundamentalmente através do olfato e através do gosto. E ela conseguiu, inclusive, graças à ajuda de outros colegas, fazer um curso universitário. E tudo baseado no quê? Naquela ideia da professora de que a aluna pode aprender e eu posso ajudá-la a aprender, desde que ela me aceite como uma pessoa capaz de ajudá-la. Quer dizer, como amiga. Compreendeu? E isso me impressionou muito e isso eu tenho procurado viver na minha vida de professor.